programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Deus é maravilhoso e Ele tem chamado pessoas para serem salvas. E depois de serem salvas, Ele as chama também para servirem, para proclamarem o Evangelho da salvação através do seu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa missão de vida, deve ser a missão de vida de cada cristão, não apenas daqueles que estão chamados para serem pastores, mas todos aqueles que entregam a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão para todos nós. E para cumprirmos com a nossa missão, nós precisamos de uma inteira consagração. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Por conta disso, o apóstolo Paulo tomou uma atitude de inteira consagração. Ele se rendeu à vontade do Senhor e se consagrou para cumprir a sua missão. A missão de anunciar o Evangelho e testemunhar sobre Jesus Cristo era a prioridade na vida de Paulo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer outra alegria, prazer ou responsabilidade, estava de anunciar o Evangelho. Paulo tinha a sua missão acima da própria segurança da sua vida. E no contexto aqui do livro de Atos, lá na cidade de Éfeso, o profeta de Deus chega dizendo que Paulo vai ter que cumprir a sua missão, mas dentro de uma situação de enorme desafio e dificuldades. E ele, sem nenhum temor, diante de todos que estavam preocupados com a sua integridade física, ele faz uma afirmação extraordinária que atravessou esses 2000 anos e que inspira cada pessoa que quer servir a Deus. Esse é um versículo extraordinário. Vejam o que ele diz. Diante do desafio, ele diz assim no versículo 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que é que Paulo diz aqui? A minha vida nem é tão preciosa. Eu considero muito mais precioso cumprir com alegria a carreira, a missão, o ministério que Deus me deu nesse mundo, de socorrer pessoas com o Evangelho da salvação, de ajudar pessoas a conhecerem o amor de Deus, de ajudar a transformar a vida dessas pessoas, anunciando o Evangelho e dando testemunho com a minha vida transformada pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, meus queridos. Mas nós, para participarmos desse projeto de Deus, temos que nos colocar como um lápis nas mãos do autor da vida. É através de nós que o Senhor vai mudar a história das pessoas, escrever uma página nova. É através de nós que Ele vai trazer um colorido todo especial na vida dessas pessoas e dentro dessa sociedade. Temos que ser como um lápis. Há uma parábola em que o fabricante chama o seu lápis e tem um diálogo com o seu lápis, antes de enviá-lo para a sua missão. E essa é uma parábola que exemplifica Deus e nós. Então esse fabricante de lápis, ele diz assim, as 5 coisas que vocês precisam saber antes que eu os envie ao mundo. Sempre se lembrem delas e vocês se tornarão melhores e estarão no centro da minha vontade. Fui eu que os fabriquei. E eu tenho um propósito para vocês. Ele diz assim, a primeira coisa que vocês precisam saber e se lembrar é, vocês poderão fazer grandes coisas, mas só se permitirem estar seguros nas mãos de alguém. Oh, sim, nós temos que estar seguros nas mãos de Deus. É desta forma que Deus realmente vai nos usar. Tem que haver uma rendição no nosso coração. Inteira consagração fala de rendição. Nós nos rendemos à vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós nos rendemos à vontade de Deus Pai. A vontade dEle é que nós possamos ser instrumentos da sua glória, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu e você, meu querido irmão, instrumentos de Deus. Que glória, que privilégio, que coisa grandiosa e maravilhosa, que sentido nobre para a nossa vida. Mas nós precisamos nos consagrar inteiramente, nos rendendo nas mãos do Senhor. Temos que colocar a nossa vida, o nosso futuro, a nossa vontade, os nossos sonhos, tudo nas mãos do Senhor, para realizar a vontade dEle, os sonhos dEle, o projeto dEle.
Isto é maravilhoso. E ele diz assim, há uma segunda recomendação, que vocês, lápis, vocês cristãos, vocês experimentarão um doloroso processo de serem afiados de vez em quando. Mas é necessário se vocês se quiserem tornar melhores. Aqui ele fala de aperfeiçoamento. Assim como um dono de um lápis pega o lápis e sabe que de vez em quando tem que apontar para continuar escrevendo direito. Se não apontar, perde a utilidade. Aquele lápis de ponta quebrada não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Mas se é necessário, se é possível, sim, ele quer apontar o lápis. Então você tem um lápis, você aponta para poder continuar usando ele. E Deus sempre vê que é possível e Ele sempre quer nos aperfeiçoar. Há mais uma outra orientação. Aquele fabricante de lápis disse, terceira orientação, vocês têm a habilidade de corrigir qualquer mal entendido que puderem ocasionar. Eu vou colocar uma borracha na sua cabeça para apagar os erros que vocês escreverem. Olha só, é interessante ver, um lápis realmente, ele pode de repente ser usado e escrever alguma coisa errada. E se não tiver uma borracha? Não tem como corrigir, só vai riscar. Mas quando tem uma borracha em cima dele, passa a borracha, apaga aquilo e escreve novamente. Assim também pode ser e tem que ser na nossa vida. Nós temos que corrigir os nossos erros. Sim, aqui mesmo, na nossa mente e no nosso coração. Qualquer falha, qualquer injustiça, qualquer erro de caminhada que possamos cometer, nós temos que corrigir os nossos erros. Se formos injustos com alguém, devemos voltar a esta pessoa e pedir perdão. Se estamos com algum procedimento errado na nossa vida, temos que nos quebrantar, nos humilharmos diante de Deus e corrigirmos os nossos erros diante de Deus. Deus não quer ouvir apenas me perdoe e me desculpe, mas Ele quer também que a gente tome a atitude correta de corrigir as coisas. Quarto, aquele fabricante diz ao lápis, a parte mais importante de vocês não está do lado de fora, cores diferentes, está do lado de dentro. Realmente, a parte mais importante de um lápis não é se ele é vermelho ou amarelo, se ele tem desenho ou não tem, não é isso que é importante. O que importa é o que está dentro dele, é o grafite, é aquilo que faz com que ele escreva. Da mesma forma na vida do cristão, não é a aparência nossa, Deus não vai usar a nossa aparência, não vai usar a sua beleza, usar a sua roupa, usar os seus lindos olhos azuis, não é isto, mas vai usar aquilo que você tem dentro de você. Esta é a parte mais importante, sabe? E o que é tão importante que devemos ter dentro de nós, se realmente queremos servir o Senhor e queremos nos consagrar por inteiro a serviço do Senhor. Dentro de nós tem que haver realmente um caráter bem tratado, bem aperfeiçoado. É isso que está dentro de nós. Tem que haver um amor sincero, não fingido. Tem que haver dentro do nosso coração fé. Tem que haver dentro da nossa mente conhecimento de Deus. Tem que haver dentro do nosso espírito, mais do que isso, acima de tudo, o Espírito Santo. Tem que haver santidade dentro de nós. É o que está dentro de nós que permite que tenhamos um ministério não apenas bem-sucedido aos olhos das pessoas, mas um ministério que agrada a Deus e que honra a Deus. É isso que vale a pena, querido. Não corra atrás de sucesso, viu? Não corra atrás de sucesso. Corra atrás de honrar a Deus em qualquer circunstância. Isso é que é importante. E aqui então, por último, ele diz, uma quinta orientação, não importa a condição, vocês devem continuar sempre a escrever. Devem sempre deixar uma marca clara e legível, não importa quão difícil seja a situação. Aqui nos fala de perseverança até o fim. Deus nos chamou para servi-lo. Se a nossa vida está inteiramente consagrada nas mãos dele, o autor da vida, aquele que escreve, que muda histórias e que traz uma cor diferente. Se a nossa vida está nas suas mãos, nós devemos desejar sermos usados até o fim da nossa vida. O apóstolo Paulo foi um exemplo de cristão assim. O apóstolo Paulo,
ele se rendeu ao Senhor, com toda sinceridade, colocou sua vida nas mãos do Senhor. Não apenas isso, mas permitiu ser aperfeiçoado, ser apontado. E como Jesus trabalhou na vida de Paulo, mas o aperfeiçoou. O apóstolo Paulo permitiu que o Senhor também tocasse no seu coração e ele pudesse corrigir os seus erros. E Paulo teve a hombridade de corrigir os seus erros. Corrigiu os seus erros com João Marcos, corrigiu os seus erros com Barnabé, corrigiu os seus erros. O apóstolo Paulo, como homem de Deus, tinha dentro dele qualidades muito maiores do que a sua aparência externa, que não era nem tão boa, né? Paulo era magrinho, tinha um nariz meio afinadozinho e andava meio encurvado por conta dos espancamentos que ele sofreu por pregar o Evangelho. A aparência dele realmente não impressionava de uma forma agradável. Era de um homem realmente machucado pela vida, mas aquele homem tinha dentro dele realmente caráter, santidade, integridade, amor, conhecimento da palavra, uma consagração total ao Senhor. Isso foi maravilhoso. E ele foi perseverante até o fim. Ele mesmo, em uma das suas cartas, diz: lutei o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Sei que agora está proposto, está diante de mim a coroa da vida. Meu querido, não existe coisa melhor do que servir a Deus. Mas para servirmos a Deus, nós temos que nos consagrar por inteiro nas mãos do Senhor. Não devemos estar em busca de fama, de glória, dinheiro, sucesso ou qualquer dessas coisas que o mundo dá e que são passageiras e não têm nenhuma importância para Deus. Não devemos estar correndo atrás das vaidades, mas atrás da vontade soberana e santa do Senhor. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer usá-lo, mas é necessário que você se consagre por inteiro. Vamos orar agora? Faça essa oração de inteira consagração. Sim, Senhor, nós colocamos agora a nossa vida à Tua disposição. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Que possamos ser cartas vivas, embaixadores de Cristo, anunciando ao mundo a Tua graça salvadora, a Tua graça redentora. Senhor, haja o que houver, custe o que custar, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. A minha vida está nas Tuas santas mãos. Que através da minha vida o Senhor possa escrever novas histórias sobre a vida e mudança e transformação de pessoas. E o Senhor possa trazer um colorido novo para estas vidas e para esta sociedade. Quero ser um instrumento nas Tuas mãos, esta é a minha vontade, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, seja um servo de Deus abençoado na obra. Onde Deus te colocou, sirva o Senhor com entusiasmo e paixão. Deus te abençoe, querido irmão.